Boa noite, gente! Estamos aqui de volta com o nosso estudo de parábolas. Hoje vai ser uma bem curtinha. Na verdade, ela tem duas em Mateus, né? A parábola do grão de mostarda e a do fermento, mas eu decidi fazer uma vez a parábola do grão de mostarda e separado, porque elas têm pegadas diferentes, tá? Eu vou explicar um pouquinho no final, mas queria fazer uma oração então com todo mundo, quem tá aqui nos acompanhando pra gente dar início, tá? Então se puder orar aí. Pai amado, nós sabemos, Senhor, que o Teu reino já está entre nós. E nós te agradecemos, Senhor, pela plenitude que está por vir. Ensina-nos, Senhor, assim como Tu nos ensinaste, Jesus, as Tuas parábolas. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu esteja nessa reunião, que Tu abra os nossos olhos para que a gente veja e que Tu abra os nossos ouvidos para que a gente escute o que Tu tens reservado para nós, Senhor. Nós queremos conhecer de Ti, dos Teus mistérios, Senhor, do Teu reino principalmente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém, Graça. Amém. Mutando. Deixa eu ver o que falta. A Mônica. Sorry, Graça. Mas, ó, eu vou começar a leitura ali em Marcos 4, tá? Parábola do grão de mostarda. E essa parábola, ela se encontra em Mateus 13 também e Lucas 13. Eles têm algumas divergências ali, porém, eles não mudam a mensagem, né? Então, vamos começar. Quem quiser me acompanhar, Marcos 4, a partir do 30, tá? E dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Até aí. Essa parábola, gente, ela fala da grandiosidade destinada ao reino, né? Então, ele tem ele está contrastando ali o significado dele presente e o futuro, né? E ele fala isso, o público-alvo dele é um público limitado, que seriam os seguidores originais de Cristo e com toda a dominação mundial à volta de Jesus. Então tinham pessoas ali, religiosos, né? Seria uma multidão de pessoas que estavam ouvindo essa parábola. Então algumas parábolas ele falava só para os seus discípulos. Esta aqui, por exemplo, era para todos que estavam ali para ouvir, todos os seguidores, todos que queriam aprender. Então, os judeus, para vocês terem uma ideia de como era na época, os judeus daquela época, eles esperavam um Messias, que ele ia ser poderoso, que ele ia libertar o povo da opressão, assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. E então, eles estavam esperando, né, todo esse poder, toda essa glória. E as expectativas deles estavam voltadas para um líder visível, né, para um reino visível, forte, imponente, que traria a vitória imediata ao seu povo. Essa era a expectativa deles. No entanto, Jesus ele veio de forma humilde, né? Nasceu numa manjedoura, conviveu com pecadores, inclusive toda a genealogia de Jesus ali no início do livro de Mateus fala muito de quem eram os ancestrais de Jesus. E isso é justamente para mostrar, né, que tinha ali Raabe, que tinha Ruth, estrangeiros, pessoas que eram consideradas, né, a ralé, né, profissões ali muito injustas. E a parábola do grão de mostarda, ele falou disso para ensinar eles qual era a realidade, né, do reino de Deus. Então, que o reino de Deus começa pequeno, quase imperceptível, mas tem um poder transformador de crescimento e ultrapassa a expectativa humana. Assim como o grão de mostarda, a mensagem de Cristo parecia insignificante para muitos, mas com o tempo tornou-se imensa e acolhedora e oferecia refúgio não só naquela época, mas até nos dias de hoje, para todos os que confiam nele. E um parêntese, a maioria dos discípulos eles eram formados por galileus e pessoas de poucos prestígio, pescadores, coletores de impostos. E esses seguidores, eles acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado entre os homens. Até ali em Isaías 53,
Quero ler para vocês de 1 a 5. Isaías é um livro do Antigo Testamento, desculpa minha voz também, que nos foi passada pelo profeta Isaías. Era uma profecia de que Jesus viria, né? Então, todas as palavras que a gente vê em Isaías, a gente também pode comparar. Tem Apocalipse, tem as confirmações no Novo Testamento. Então, se vocês quiserem comigo, vamos lá para Isaías 53, ali perto de Salmos. E fala assim, vou ler do 1 até o 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então ele fez a referência do renovo, né, saindo de uma terra seca, de onde ninguém esperava. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Está falando de Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Né? Nós pensamos, pobre de Jesus, oprimido e aflito. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, gente? O que está falando aqui é que quando ninguém tinha expectativa que dele fosse sair um reino tão poderoso, quem via ele, assim como já tinham sido comentados nas profecias, desprezava, considerava ele, né, pouco caso, fazia um pouco caso do carpinteiro que veio lá de Nazaré. E agora a gente vai falar um pouquinho do menor grão. A gente viu ali que ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é menor que todas as sementes sobre a terra. Então vamos falar desse grãozinho bem pequenininho, que é o menor da terra, né? A semente de mostarda por si só, eu dei uma pesquisada, tá, gente? Nas propriedades e tal, pra gente trazer também um entendimento do grão e o que ele queria dizer com o próprio grão. E ele tem muito valor, o grão da semente de mostarda, né? Especialmente para ser um excelente acompanhamento em saladas, molhos e várias receitas, assim, especialmente do Oriente Médio, indianas, né? Mas, no entanto, apesar dos benefícios que ele tem, o consumo desse molho, né, que é feito a partir dessa semente, pode causar muitos efeitos adversos. Então, pode nos trazer irritação no estômago, né, intestino do abdominal, porque ele tem um sabor muito intenso e picante. E da mesma forma, né, as nossas intenções podem ter o objetivo de gerar algo bom, como se nós fôssemos aquela semente, que às vezes é meio picante, né? Mas nem sempre a gente expressa o nosso verdadeiro potencial. Às vezes o que a gente está fazendo hoje até incomoda, né, ou irrita, da mesma forma que a semente de mostarda algumas pessoas. Deixa eu fechar aqui. Mas Deus, ele sonda os nossos corações, né? A Bíblia fala. Ele vê o nosso esforço, nossa dependência dele. E ele sabe que sem ele a gente não pode, nós não somos nada e nós não podemos fazer nada. E é justamente aí que ele age. Pega essa semente meio ardida, meio picante e planta com um propósito. Então a gente vai ver agora que ele não enxerga só as nossas intenções, mas acima de tudo ele vê o potencial dessa semente. Então o que agora parece pequeno, inexpressivo, ele pode nas mãos de Deus frutificar de maneiras inimagináveis. E os grandes resultados, eles começam com pequenas iniciativas. Então muitas vezes a gente hesita em agir na obra de Deus, por achar que os nossos gestos, né, as nossas ações, elas são insignificantes. Mas a gente tem que pensar. Uma palavra de alívio, né, que a gente dá para uma pessoa pode alegrar o dia dela. Um ato de bondade pode ser a resposta que alguém estava precisando naquele momento. E uma oração, por mais simples que pareça,
move os céus, a palavra diz. E pode ser que essas mudanças elas não sejam visíveis no início. Talvez o estudo bíblico parece que não está dando fruto, não está absorvendo, não está entendendo. A promessa que a gente recebeu lá atrás está demorando para ser cumprida. A resposta de Deus para as nossas orações podem parecer demoradas. E às vezes os nossos hábitos mesmos, né? Acontece muito isso. A gente tem um hábito que a gente não quer mais ter, né? A gente não quer mais viver naquele o nosso velho eu, como diz a palavra. E a gente tá ali na expectativa de que a gente melhore, de que a gente consiga dar um passo para frente. Mas a gente tem que lembrar que é Deus quem planta a semente. E as mudanças que vão aparecer, ela vai crescer no tempo certo. E a palavra do Senhor, em Provérbios 16, ela fala que melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Então, às vezes, a gente olha para o reino, a gente olha para grandes pregadores que pregam para milhões de pessoas e a gente pensa, essa pessoa está fazendo a diferença. Mas não. Muitas vezes tem escândalo, aquela pessoa ali está metida, né, num ciclo de outras pessoas, de até mesmo igrejas, né, de sistemas. E isso, gente, pode estar em meio à injustiça, pode. Mas aquele pouco que a gente faz na nossa sinceridade, Deus está vendo e Deus há de fazer a justiça, né, através da nossa vida. E essa sementinha, que ela é a menor de todas, a palavra diz que ela cresce e ela fica uma das maiores hortaliças. Eu não sei se vocês já viram a folha do grão de mostarda, mas é uma folha gigantesca. Eu até coloquei no estudo que eu vou mandar para vocês como plantar uma semente de mostarda. E tive essa ideia, porque quando eu comprei essa casa aqui, eu herdei uma hortinha. E aqui na minha casa só tem planta fake, né, gente? Então eu tive que pesquisar, falei, vou plantar semente de mostarda. Tem tanta coisa boa, tem vitamina K, que é super rara, mas vou plantar. E a gente olhando na palavra, muitos anos atrás, Deus falou muito sobre as folhas. Até tem outra parábola que fala das folhas da figueira, que nós vamos entrar mais adiante nos nossos estudos, que é muito linda, é uma das minhas favoritas. Mas a folha, né, focando na folha, ela tem muito valor nutricional, mas ela tem mais do que isso, ela tem propriedades antibacterianas e ela é muito rica na vitamina K, que também contribui para a circulação sanguínea e para a cicatrização de feridas. Então, os antigos utilizavam essa folha para curar as feridas. E curiosamente, só que não, né? A Bíblia também menciona o uso de folhas para cura. A gente vai ler lá em Apocalipse 22, 1 e 2, tá? Bem ligeirinho. Ó, Apocalipse 22, 1 e 2. E mostrou-me o rio, puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde, outras versões a cura das nações e dos povos. Olha que lindo, gente. Né? Que lá vai ter a árvore da vida, que corre o rio, né? Que simboliza a água, o rio de água viva, que é Jesus, né? Que vem dessa árvore da vida. E ela dá o seu fruto todo mês. Só que as folhas, elas são para a cura das nações. Olha que interessante. E assim como essa criação, ela reflete o cuidado de Deus através da natureza, esse versículo ele aponta para uma restauração e para uma cura que ele prometeu no reino dele. E outra palavra lá no Antigo Testamento agora, que vai bater com essa daqui do Novo, o último livro, Apocalipse, está em Ezequiel. Deixa eu ver onde é que tá. Um pouquinho depois de Isaías, também é outro profeta, né? Ezequiel 47, 12, que vai falar algo bem semelhante. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto,
Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E o que Deus está querendo falar com a gente nisso? As folhas da árvore, elas simbolizam a cura, né, e a renovação. E isso nos chama a sermos essa árvore de cura nas nossas relações, nas nossas atitudes diárias. Quando a gente age com amor, com paciência, generosidade, a gente se torna essa folha que em meio às dificuldades não vão cair. Então pode passar o vento, né? Pode vir a tempestade, mas as folhas não cairão, é a profecia. E em meio a essa dificuldade, ainda oferece remédio e restauração. E muitas vezes na nossa vida, isso eu falo de mim, a gente se preocupa em fazer, e é isso que está falando aqui. São as obras, é o externo, é aquilo que a gente faz, esperando algo corriqueiro. Mas no nosso fazer, a gente pode até descuidar dos nossos frutos. Porém, se nós estamos fazendo para a obra de Deus, se a gente está gerando folhas, a gente está ajudando a obra na cura. Então, eu tive uma amiga minha que ela tinha síndrome de pânico. Uma das amigas mais amadas, assim, que eu fiz aqui no início, assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos. E ela tinha muito pânico de doenças. E uma vez Deus falou para mim, fala para ela servir nesse ministério, ir nos hospitais, ajudar as pessoas que estão padecendo de doença, porque ela não tinha doença, ela tinha pânico. E muitas vezes o inimigo ele vai se levantar numa área em que Deus quer agir, em que Deus quer ter um ministério na tua vida. Porque enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está cuidando das folhas e ajudando outros a serem curados, a gente está se curando também. A gente se realiza nisso e Deus vai aproveitar para curar a gente também. Mas a gente paralisa, a gente tem medo de ser usado. A gente pensa, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Mas olha o que a palavra diz. Vamos voltar lá. São 2 versículos, né, gente, essa parábola. Aliás, são 3, se a gente considerar ali o início. E fala assim: mas tendo sido semeado, cresce, e faz a maior das hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Essa parte aqui mexeu muito comigo, né, de tu te transformar numa árvore, para que as árvores se aninhem na tua sombra. E a árvore da semente de mostarda, ela pode chegar de 3 metros de altura a 5. Bota um Google aí, Google it, a árvore da mostarda. É uma árvore enorme, apesar da sementinha micro, né? E a árvore, ela cresce muito, tem muitas folhas. E se torna um refúgio para as aves. E isso lembra que o reino do céu, o reino de Deus, ele não é só sobre nós, não é sobre mim. Mas ele também é sobre acolher, abençoar e oferecer sombra para os que precisam. Alguns estudiosos acreditam que os pássaros, eles simbolizam todas as nações. São pássaros que vêm de todos os lados. E esse é o propósito de Deus na Bíblia, do início ao fim, que todos conheçam a palavra dele, que todos possam ser chamados de filho. Então a minha vida, ela precisa refletir essa verdade, né? Sendo um canal de amor e de graça para os outros. Em Salmos 138:8 diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo, a gente está lá se esforçando, dando o nosso sangue. Mas a obra não é nossa. A árvore, nem a árvore é nossa. Sequer a gente é um ramo, né? Fala em vários versículos, fala que ele é a árvore, ele é a raiz, e nós somos os ramos enxertados. Então um raminho de cada uma é uma baita de uma árvore. Que a gente fala no Rio Grande do Sul, uma baita de uma árvore. E quais são as atitudes, 3 atitudes que a gente pode tomar para que a gente descubra o propósito de Deus na nossa vida?
Porque é claro na Bíblia, o propósito de Deus é nos usar. É para que a gente seja usado para a cura das nações, não só para a nossa cura, para abençoar as nações, não só para nós abençoarmos. E muitas vezes nós vamos para a igreja o quê? Pedindo por uma bênção, por um socorro espiritual, por uma justiça. Gente, o mundo não é justo, mas não foi justo. Ele pagou pelas nossas iniquidades. Então não foi justo, nunca vai ser, né? Só quando chegar aí a plenitude do reino, aí haverá a justiça, aí vai ter a completude de tudo. Mas quais são as 3 atitudes que a gente pode fazer? Porque muitas vezes a gente não sabe. Mas qual é o propósito de Deus na minha vida? Aos poucos a gente vai descobrindo. E quando a gente descobre, a gente olha lá para trás e a gente vê cada detalhe que Deus nos conduziu, cada conversa que a gente teve que nos levou aonde a gente está. E a primeira atitude é ouvindo a Deus. A gente pode orar, a gente pode meditar, ouvir o que Deus está falando pra gente. A Bíblia, ela nos ensina que Deus fala de várias maneiras. Através da palavra, oração, através de pessoas, através de circunstâncias, principalmente as de dor. Então fiquem atentos. A gente tem que estar aberto para ouvir a voz de Deus. Ele pode estar guiando o nosso barco no meio da tempestade, para a gente chegar no final, no propósito que Ele tem para nós. Outra atitude, servindo aos outros. Então é muito bom a gente estar ouvindo, a gente estar no estudo bíblico. Mas eu te digo, olha, do fundo do meu coração, até falei com a Adélia hoje, Aline, que ela está em Portugal, e como é difícil nós estarmos longe da nossa família, longe dos nossos amigos, e o que nos faz crescer, o que faz a nossa semente, né, frutificar, crescer, é a comunhão também. Então eu falei para ela, Adélia, coloca ela no grupo das gringas, vê se alguém conhece alguma igreja no Porto. Achamos 3 igrejas. Falei, fica próximo dessas pessoas, porque elas também têm um propósito. E Deus, Ele tem um propósito para a vida da Adélia. Eu tenho, assim, uma certeza absoluta. Deus já está falando com ela. Me mandou uma foto hoje, falando, Deus está falando comigo, Dani, olha que lindo. E esse passo ela já está lá, né? Mas a gente tem que estar o quê? Para a gente descobrir, né, esse propósito. A gente tem que estar servindo. E Deus, Ele nos chama para cuidar do próximo. E encontrar maneiras de fazer isso podem nos levar a descobrir os nossos dons e talentos. Ao servir os outros, a gente pode encontrar nosso propósito e fazer diferença. E essa diferença vai fazer diferença na nossa vida. E se vocês forem buscar na Bíblia, ali fala que Jesus, Ele nos deixou 5 ministérios. Então, se vocês puderem olhar, buscar. Normalmente, no servir, a gente vai identificar qual é que é o nosso ministério. Mas Deus também, Ele se revela. Então, anos atrás, comigo foi assim. Deus me revelou em Isaías que eu falaria das boas novas. Mas isso eu tinha 18 anos. Não vou fazer as contas, não. Tudo bem. Faz muito tempo. E eu não dei continuidade, não me aprofundei, não investi nesse ministério. Até porque eu nem tinha discernimento do que era um ministério de evangelismo. Então são 5. É evangelista, profeta, que é aquela pessoa que ela vai te exortar com a palavra, ela vai te corrigir, vai trazer uma palavra. Assim como esses profetas aqui estavam dizendo o que ia acontecer. Mas muitos deles chegavam até os reis e falavam, vamos parar com esse negócio aí que não vai dar certo. Às vezes se arrependiam, às vezes não, né? Esse é o ministério. Tem o ministério de mestre, que são pessoas que se aprofundam na palavra, são teólogos, que vão atrás do grego, de todas as línguas, de qual era a linguagem original na Bíblia. Tem o apostólico, que seriam pessoas missionárias, que fazem implantação de igreja, que ajudam o ministério financeiramente. E tem, qual é o outro? Pastoral. Então, muitas vezes, até aplico isso na minha vida, eu ficava meio chateada quando eu conseguia dar atenção especial para cada uma. É uma bênção que a gente tem o nosso grupo, a nossa família aqui, mas é difícil a gente manter um discipulado. Muitas pessoas são novas na fé e têm dúvidas. E eu encorajo, gurias, vão lá e perguntem, façam perguntas. Isso aí é bíblico. Os apóstolos perguntavam das parábolas toda vez que tinha uma.
Chegava lá, os caras já vinham perguntar. O que quis dizer? Então, é natural a gente ter dúvida. Então, perguntem, porque isso, às vezes uma tem vergonha, não pergunta, a outra vai lá e pergunta, já preenche aquele vazio. E por quê? Porque eu, quando falo de evangelismo, a gente está falando da boa nova. Mas o pastor faz o quê? Ele acolhe a ovelha. Ele vai dar o discipulado. Ele vai ser o líder que vai acolher essa pessoa e vai levar. Então, eu sou muito feliz que eu tenho o meu discipulado é com a Tainá. Tainá, minha pastorinha. Então, achem essa pessoa. Minha mãe também. Então, qualquer coisa que a gente tem de dúvida, Deus sempre vai mandar alguém que vai ter esse dom pastoral. E por que eu tô falando isso? Porque esses 5 ministérios, tu não vai ter 3 deles. Isso simboliza o corpo de Cristo. E Deus fez assim, por quê? Porque Jesus é a cabeça. E ele tem os membros. E cada um tem um papel essencial. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu vai numa igreja, tu vai encontrar os ministérios. Tu tem 2 amigas que tu fala de Deus, elas não vão ter os 5. Então, olha a importância da gente estar servindo. E não precisa ser servindo o ministério da igreja, pode ser servindo, vai em hospitais, lê história para criança. Cada um tem o seu ministério, o seu desígnio, né, mãe? A mãe sempre falou do desígnio. Tem o seu chamado para crianças, chamado para drogas. Tem gente que tem chamado para ir lá em meio a índios canibais. Já vi um testemunho de uma mulher que ela foi chamada a estar lá, orando por eles. Então, graças a Deus, eu sou feliz com esse meu chamado, que são pessoas que a gente está longe da nossa pátria, ou a gente não tem ainda uma igreja que a gente congrega, ou a gente não fala um idioma, a gente não sente a vontade de estar numa igreja em inglês, não tem acesso próximo da gente, e isso é um chamado. Ah, mas a Dani está ali naquele chamado e não está fazendo isso. Deus não precisa da nossa ajuda. A obra é dele. Então, se ele está me dando a vida preciosa de cada filha, princesa que tem aqui hoje, é porque é um privilégio, é um presente dele. Mas ele não precisa de cada uma para fazer o trabalho dele. Mas ele usa, porque ele sabe o quão recompensante é. E a terceira atitude, né, que pode nos ajudar a descobrir o propósito de Deus na nossa vida é desenvolver os nossos talentos. Então, começamos ouvindo a Deus. Vamos para o próximo passo, que é servir os outros do nosso jeito, do jeito que Deus quer que a gente faça. E o terceiro é a gente investir. Né? Tem outra parábola que é maravilhosa, que é a dos talentos, que eu amo. Tem várias pregações. Essa aqui da mostarda não tem quase nada. Mas é tão profunda quanto. E a dos talentos também. Ele deu talentos diferentes para as pessoas diferentes. E cabe a nós nos capacitarmos. Então pensa naquilo que tu é bom, né, em fazer. O que te faz se sentir realizado. Deus, ele nos dá um talento por uma razão. E são essas as habilidades que elas conduzem a nossa vida ao nosso propósito. Porque Deus quer ver a gente realizado. Então, eu até ouvi uma pregação num culto uma vez sobre uma pastora que ela tinha um chamado missionário de universidades cristãs. E ela explicou que a palavra vocação vem da onde? Vocar. Vocar é o quê? Chamar. Então, vocação é originário do nosso chamado. A nossa vocação tem que estar alinhada ao nosso chamado. Tu pode ser uma pessoa comunicativa, né? No trabalho. Pode muito bem ser evangelista. Tu pode ser uma pessoa que é muito... A mãe, por exemplo, é poeta. Ela faz orações maravilhosas. Pede uma oração pra minha mãe, que ela te manda, assim, uma oração que tu te derrama chorando. Eu sou mais... Opa! Quase... Fui mutar, tu quase te removi, tu. Que horror! E... a gente não percebe isso, não tem muita percepção. Mas começa a notar os teus dons. Cuidar de pessoas, ajudar o próximo. Eu falei uma vez quando a Fer estava entrando na faculdade, né, Fer? Ela me perguntou o que eu faço na faculdade. Acabou fazendo a mesma coisa que eu, administração com marketing, né, Fer? Mas eu me lembro que eu falei pra ela, não faz o que tu curte. Porque a gente muda, principalmente quando a gente tem 17 anos. Faz o que tu é boa. Meu esposo, ele queria trabalhar lá na NASA,
Não, na Fórmula 1. Mas ele é um ótimo engenheiro de cadeia de suprimentos. Então ele foi para outro ramo e ele é feliz ali. Não necessariamente ele, né? Pode ser um hobby, trabalhar com carros, pode. Mas ele é realizado no que ele é bom, no que Deus deu de talento. Porque as nossas vontades, as nossas preferências vão mudar. A nossa linguagem do amor muda com o tempo. O nosso temperamento pode ser começar sanguíneo, mas a gente evolui, se Deus quiser, né? Para uma coisa mais balanceada, que dá para ter relacionamento com todos os outros. Mas desenvolve. Procura agora, a gente tem um monte de curso online de diferentes. Até mandei para minha mãe um de profeta. Falei, mãe, vai estudar, vai investir no teu talento. Porque a minha mãe fala uma coisa, é batata. Alguém vem, Dani, a tua mãe falou, era isso que eu estava esperando ouvir. Ela falou, eu juro para vocês, Pitu e Fier, vocês são testemunhas de que as pessoas vêm para nós e falam assim, a tua mãe disse e aconteceu. Eu falei assim, aleluia. Outra coisa linda, intercessão, pessoas que sabem orar. Isso aí é chamado ministerial de pastor, pastoreio. Eu não sei se é porque eu sou muito faca na bota, as pessoas não pedem muito meu conselho, assim, não vem, Dani, né, tô fazendo isso aqui errado, o que eu faço? Eu já vou falar assim, gente, acabou o namoro, tá numa deprê, vai fazer uma aula de zumba, vai começar a correr. Eu não fico naquela dor, sabe, sentindo. Não sei se é por isso, mas, né, oro por pessoas. Né, orei por uma irmã, que uma amiga me pediu, que ela estava com a mãe, acho que 4 vezes ela foi fazer o visto e negado. E eu sei a dor que é tu não conseguir ver a tua família. A maioria de nós sabe aqui, de ficar 1 ano, meu Deus, na quarentena nós ficamos muito tempo sem ver a família, quem estava aqui nos Estados Unidos. E é muito difícil. Eu orei para aquela irmã com todo o meu coração. Uma mãe, quando ora por um filho, não tem como não ter intercessão, dom de intercessão, ora por um filho teu. Então, mas tem pessoas que elas têm esse dom de estar orando. Ó, a Ed falando, a Dani é praticidade. Eu sou prática, gente. Você quer curar dor de cotovelo, dor de relacionamento? Me pergunta. Vai ser ligeirinho. Mas às vezes a gente passa por cima, vai muito prático, muito rápido, e a gente não se permite sofrer. Então chega a Daniela aqui nos Estados Unidos, tranquila, fazendo mudança, fazendo correria, dali a pouco dá 1 mês, tá ali se derramando, chorando de saudade de todo mundo. Então a gente tem que se permitir, né, gente? Mas é isso, a gente tem que investir, a gente tem que buscar entendimento do que é o nosso dom e tem que ir atrás. Gosta de marketing? Vai fazer um curso, né, da marketing digital. E vai nisso. Então, gente, essa parábola, ela é bem curtinha e a gente já vai para a conclusão. E depois eu quero ver com vocês, quem está aqui no Whats, se vocês vamos trazer um exemplo, né, de alguma vez que vocês sentiram que o pouco de vocês não ia dar em nada. Só que não, né? Porque é Deus que faz. O nosso pouco vira muito nas mãos dele. Ele sabe o nosso potencial e ele faz o nosso potencial florescer. E a conclusão é que essa parábola, ela desafia a nossa visão do que significa o reino de Deus. Muitas vezes a gente espera grandes sinais, mudanças imediatas ou respostas rápidas. Mas o agir de Deus pode começar de maneira discreta, com pequenos passos, até se tornar algo grandioso. Então que a gente possa ter fé nesse processo e confiar que mesmo as sementes que parecem pequenininhas hoje estão crescendo, né? Esse reino grandioso está crescendo dentro de nós e ao nosso redor, exteriormente, oferecendo abrigo, esperança e vida em abundância. Amém? Eu queria contar para vocês um testemunho, porque Deus me deu essa parábola 3 anos atrás e eu não tinha noção do que eu ia estar falando dela hoje. E eu não me lembrei até o dia de hoje que eu recebi essa parábola. E o plano de Deus, ele é tão maior que o nosso. O que aconteceu foi que 3 anos atrás, né, eu estava lá em San Antônio e conversando com uma amiga, fazendo um facial. Minha amiga fazia os facials e a gente conversando e veio a possibilidade de a gente implantar, ó, a palavra plantar, uma igreja em San Antônio, no Texas. E naquela época não tinha igreja brasileira no Texas, mas tinha muito brasileiro. E uma sementinha foi plantada no meu coração ali.
e um desejo de começar uma obra para ele, né? E eu lembro que eu fui para Orlando um mês depois e eu fui visitar a sede dessa igreja em Orlando, que eles já tinham uma lá. E eu pedi confirmação para Deus. Falei, Deus, se é isso que tu quer, né? Me confirma, fala comigo nesse culto. Quis conhecer, até porque eu nunca fui batista e a igreja é batista. E eu era evangélica do Encontros de Fé de Porto Alegre. Sou, né? Porque agora eu tô aqui nos Estados Unidos, a gente não tem a mesma denominação. E a palavra que foi ministrada lá na frente por minha irmã, a Chayane, até falei com ela hoje, me lembrei e mandei mensagem, falei, olha, que lindo, tirei até uma foto com ela na época. Foi justamente essa parábola, ela foi lá no púlpito fazer uma oraçãozinha breve de início de culto e ela falou sobre essa parábola. E na época, assim, chorei e fui lá na frente falar com ela, feliz da vida. Falei, olha, tu me confirmou tudo que Deus queria confirmar no meu coração. E por isso que essa parábola é tão especial para mim. E eu não tinha me dado conta até essa tarde, viu? E isso realmente se concretizou. Dessa semente que foi crescendo aos pouquinhos, essa igreja nasceu. E hoje, gente, é uma árvore maravilhosa. E literalmente acolhe os pássaros e dá sombra para os pássaros se aninharem. Olha que coisa linda. E eu chorando, sabe? Fui falar com ela. E eu fui embora de San Antônio e eu não vi essa árvore desenvolvida, né? A gente começou com as células, o pastor veio do Rio de Janeiro para fazer um culto. Foram 60 pessoas nesse culto, uma bênção. E nós iniciamos as células e eu fui embora em outubro. Em novembro o pastor se mudou para San Antônio. E eu vejo hoje os posts deles. Toda vez que eu vejo a igreja ali, se vocês puderem visitar, IBA, Igreja Batista Atitude, San Antônio, eu olho os posts, é tanta alegria que me dá no meu coração. Todo o amor que a gente plantou, sabe? Que a gente suou, chorou pra gente estar regando essa plantinha. Hoje ela é uma árvore, né? Que cada vez mais ela cresce, amor, estatura. E eu não precisei estar lá. Essa é a parte que me toca, a parte mais importante. Eu fiz parte desse início, mas eu não precisei estar lá para que ela se desenvolvesse. Eu estava no início, né? E doeu muito, gente, doeu muito deixar essa plantinha para trás. Mas eu tinha convicção, eu saí de lá feliz. Quem me conhece, quem estava comigo nesse momento, eu saí de lá com uma convicção que era uma estação nova de Deus e que a obra era dele e ele ia fazer isso prosperar, porque era um sonho do coração dele. E foi um presente para mim participar disso. E hoje eu tenho a certeza que nada, gente, nada vem de nós, nada vem de mim e nada se desenvolve com o nosso esforço. É tudo para ele, por ele e dele. Amém? Então é esse meu testemunho. Se puderem passar por San Antônio, visitem. Hoje uma das pessoas que trabalha lá, que serve lá é a Tainá, que é a nossa coordenadora do Gringas Cristãs. E tem muitas outras irmãs que eu amo, irmãs de vida, assim, que nunca mais. Tô pra ir lá. Acho que de aniversário, vou ir pra San Antônio. Mas meu coração tem uma parte lá. E isso, quando a gente tem essa percepção de que tudo que a gente faz tem um propósito, de cada pouquinho que a gente faz é algo maior, assim como eu vou voltar pra lá e eu vou ver as minhas irmãs, né? Vou abraçar elas, no reino de Deus é o mesmo. Eu posso nunca encontrar a Mônica. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar um dia, né, Mônica? Mas se eu não encontrar ela aqui, eu vou encontrar ela no reino. Em nome de Jesus. E isso é uma certeza. Falei para a Adele hoje, falei para ela sobre a música Pra Onde Eu Irei, da mesma banda que eu falei semana passada, Morada, que fala que a gente abandona o barco. Deixei meu barco no cais e eu não tenho para onde voltar. Chega um ponto na nossa vida que a gente tem sim saudades da nossa pátria, mas não é essa pátria que a gente busca, é uma pátria celestial. Então a gente tem que buscar discernimento, pedir para Deus, para Ele nos mostrar. Não tá fácil de aguentar a saudade, não sei se vale a pena, mas a gente tem que saber que é Deus quem sabe. E quem sou eu? Para onde eu irei? Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. E isso aí ajuda a gente, porque a gente entende o propósito.
A gente entende a estação. Não chora, mãe, que eu vou chorar também. Mas é sobre isso. É sobre a gente amadurecer essa semente. E a gente vê. Eu lembro que eu tava em casa, em Michigan. Eu tava muito abatida. Eu tava decidindo que eu ia voltar pro Brasil. Tava mal. E a Calian, que é uma irmã minha que eu amo, de San Antônio, me mandou um link, gente, na live que estava acontecendo da igreja. E eu vi nessa live as pessoas que eu conheci 1 ano atrás sendo batizadas. Eu falei assim, Senhor, obrigado. Nunca que eu ouvi o culto online deles. Nunca tinha ouvido. No dia que eu precisava, Deus me mandou essa live. Então, cada passo que a gente dá, a gente tem que dar um passo de fé. E Deus, Ele vai nos dar. Vai nos dar essa lembrança, né? A Ed tá aqui na nossa live do Insta. Fui para Michigan. Primeira oportunidade que eu tive de dirigir para Illinois, que eu morei lá na cidade do lado da Eve, na mesma cidade da Ed. Fui para lá, fiquei com a Eve. Minha irmã até hoje, sempre vai ser. Né? Tô há horas falando, Eve, vem me visitar. Já me mudei, ela não vem ainda. Mas vai vir, né, Eve? Eve não, desculpa, tô olhando para Eve. Ed. Então a gente tem... É um galardão que Deus nos dá aqui nesse reino. E na próxima live, que vai ser do fermento, que ela é uma continuação, ela vai continuar a parábola do grão de mostarda, né? Vai falar da a mesma dinâmica, porém, mesmo tema, mas no fermento ela fala de algo mais profundo, né? Que é gerado no nosso interior. Então a semente de mostarda é o reino para o exterior. Jesus veio pequeno e olha o que é a palavra dele hoje. O maior best-seller do mundo. Tem gente que não acredita na Bíblia, mas não tem quem diga que a Bíblia não foi algo divino. As referências, nós lemos, gente, Ezequiel, Isaías, e nós lemos no Apocalipse. É a mesma palavra. A Bíblia inteira é uma inspiração, é o Espírito Santo. Não tem quem consiga distorcer isso. E isso é o que a gente tem hoje. É o exterior, é a árvore que foi feita de um carpinteiro nazareno que ninguém dava moral. A pedra angular que foi rejeitada. E muitos ainda esperam por ele. Não acreditaram que não era o Senhor dos Exércitos poderoso para livrar ele das mãos dos romanos. Mas o reino dele, o plano dele era muito maior. É nos livrar de nós mesmos. Porque demorou para aquele povo de Israel sair do Egito. E acho que Deus viu que não ia, né? Vamos mandar Jesus, tem que dar um jeito. E aí veio pela graça esse amor dele. Então, eu queria fazer só uma reflexão com vocês, antes da gente fechar e orar. Que é... Você sabe aquele ditado, né, gente? Quem é que veio antes? O ovo ou a galinha? Mas depois que a gente tem a convicção e a gente conhece a palavra, eu espero que todo mundo aqui saiba a resposta exata. Eu tenho convicção de qual é que é a resposta. Que é a galinha, né, gente? Deus gerou os animais ali, né, falando. Hajam as aves do céu. Tá certo que a galinha não voa, mas ela é ave, né, gente? E o que a gente tem que se perguntar aqui? Uma coisa muito que desafia até a filosofia, tá? Fiquei assim, quase que eu só entrei nisso. Eu estudando a mostarda e me vinha só coisas da outra. Eu falei, ai Deus, eu vou falar separado porque é muito assunto. Mas o que vem primeiro, gente? Vamos meditar essa semana. O ser ou o fazer? Se a gente pensa na filosofia, é uma coisa. Mas, a gente pode jogar com isso, viu? E a gente vai entrar nisso. Justamente porque o fermento é algo que inicia no nosso interior. Mexe com o nosso ser e nos prepara para o nosso futuro, né? Então eu coloquei aqui no estudo para vocês essa perguntinha, coloquei ali uma música muito legal, é reggae, é do Morada, eu amo Morada, gente, sigam o playlist deles, Isso é Morada no Spotify, todas as músicas ali, tem música de tudo que é gosto. Hoje eu peguei a de reggae, que é Desenvolvendo Amor. No início tu acha assim, uma viagem.
mas depois te apaixona. E também coloquei a referência de um livro que é um devocional, que até comprei pro meu marido ano passado, para homem, para mulher, é maravilhoso, que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Tem no Brasil e tem na Amazon dos Estados Unidos em português. E em espanhol, o que precisarem. E também coloquei, vou mandar para vocês uma receita com mostarda. Pedi para nossa Nutri, Grace, né, que foi uma das que fez o grupo das conectadas ali, pedi uma receita de mostarda. Falei, Grace, tem que ter uma receita com o grão da mostarda pra gente ver, né, o quão picante a gente pode ser às vezes, e o quanto a gente precisa de tratamento, de plantio e de todo o trabalho de poda pra gente virar alguma coisa que dá benefício, né, de cura, de restauração. Então vou mandar pra vocês a receita depois. E é isso, gente, foi curtinho, mas olha a profundidade. Eu vou fazer uma oraçãozinha pra gente fechar, vou dar um tchauzinho pra galerinha do Insta, e aí vou abrir pra nós, tá? Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, da gente estar aprendendo, da gente estar lembrando, Senhor, do que Tu faz com o nosso pouco, o que gera o nosso pouco, na nossa simplicidade, Senhor. Que a gente seja ousado, Senhor, na nossa fé, que a gente possa crer que aquele pouco que a gente tem para oferecer, Senhor, aquele quase nada, Tu pode fazer, ser grandioso, Senhor, e restaurar vidas, e curar feridas, Senhor, e resgatar, Senhor, almas para o Teu reino. Te agradeço pelo privilégio do pouco que eu faço hoje. Te agradeço por todas as pessoas aqui, Senhor, que Tu dê fé e ousadia para elas, Deus, para que elas também comecem a plantar, evangelizar, falar do Teu amor maravilhoso, Senhor. Que nada nos impeça, Senhor, que nada nos coloque medo. Te agradeço, Senhor, e te peço que Tu nos dê proteção nessa jornada. Que Tu mantenha, Senhor, o nosso solo úmido e protegido de quaisquer, Senhor, perigos que podem chegar até nós. Nós cremos que Tu, Senhor, é aquele que começa a boa obra, e Tu, Senhor, é aquele que vai cumprir até Jesus Cristo. Então nós te agradecemos porque essa obra, Senhor, já é vitoriosa, já é completa no Teu nome santo e poderoso, que é o nome de Jesus. Amém, gurias? Beijo, Eide, beijo, gente. Fiquem com Deus.